Boa noite a todos e boa noite a todos aqueles que estão sintonizados. Vamos a mais uma apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa do Caminho em Tambaú. Hoje é a live de número 226, do dia de hoje, 20 de novembro de 2024. Hoje é o dia da consciência negra, data importantíssima, registrada na Constituição de um país que não só escravizou africanos por séculos, mas fez de tudo para reescravizá-los. A data relembra a luta dos que deram suas vidas pela liberdade e por direitos. É um momento de reafirmar o pioneirismo da cultura, entender que não é a cor da pele, e sim entender que somos todos iguais perante a Deus. Os sorteios que fazemos do livro e da pintura mediúnica, eles já foram realizados e sorteados aos presentes aqui na casa. O Evangelho hoje vai nos falar sobre a aliança da ciência com a religião. E o livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. O tema escolhido é Para Receber Alta. Para receber alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Brian Robson. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo, ele aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo. A pessoa vem nos ajudar e a gente afasta ela. O mau humor nosso. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Então é a gente poder trabalhar com a doença. O que é a doença? Ela vem nos avisar que alguma coisa em nós está errado. E aí, por isso paciente. Estar paciente para entender o que é que preciso, o que eu preciso mudar, como eu devo enxergar. A paciência também de ajudar aquelas pessoas que
com tanto esforço, eles vêm até nós. Eles poderiam nem estar ali conosco. Da mesma forma como se a gente está de mau humor, eles também poderiam estar. Mas veja o amor, veja a bênção. Então, que a gente possa encontrar essa sintonia com Deus através da calma, da paciência, da tranquilidade, da aceitação. E entender que ela só veio porque nós precisamos mudar. E quando a gente entende isso, ela vai embora. Então, o sinal de alegria, o sorriso, faz com que a gente aceite as provações que nós pedimos para resgatar. E é isso que a gente precisa fazer. Que a gente possa pensar, analisar e levar isso a sério e entender o que eu preciso mudar, como. E aí Deus está sempre conosco. Jesus está sempre nos auxiliando. Os bons espíritos sempre ao nosso alcance. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Eles aqui novamente, refletirmos sobre este livro fundamental da codificação. E nós continuamos no capítulo 1 do Evangelho. Capítulo 1. No item de hoje, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas que movem o ser humano. Kardec falou, as duas alavancas que movem a inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral, do mundo espiritual. Tendo, entretanto, antes de ler o que está lá, as leis da matéria, as leis do plano espiritual. E é essa divergência que nós observamos ao longo da nossa história. Mas nós não acreditamos em Deus? Um Deus único, um Deus infinito. E já não refletimos aqui que Deus, sendo único e infinito, tudo o que existe está em Deus. E Deus está em tudo o que existe, sem se confundir com a criatura. Nós não estamos falando de panteísmo. Estamos falando do aspecto da imanência, da presença do Pai em sua criatura. O seu aspecto de transcendência vai além, por enquanto, está além da nossa capacidade de compreensão. Mas onde que eu quero chegar? Se Deus é único, se o que temos é um incomensurável organismo cósmico universal, no mundo espiritual, no mundo material, não há que se falar em dicotomia espírito-matéria. Faz sentido? Todas elas, quer seja da matéria, quer estudando a matéria, quer estudando a moral, os aspectos do ponto de vista espirituais, caminham para que nós converjamos para o mesmo foco, que é Deus. Estão percebendo onde estou querendo chegar? O fato é que ao longo da história nós viemos criando obstáculos que dificultarem muito o diálogo entre ciência e religião. Voltemos a casa. Não vamos tomar esse tempo. Então, se fossem a negação uma da outra, ciência e religião, uma necessariamente estaria em erro e a outra em verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra, o princípio da unicidade. Daí um conflito que deu origem à incredulidade por parte da ciência e da intolerância por parte da religião, os dogmas.
Ok? Aí, seguindo, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu e intencionamento lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, com duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão muito concurso. Nós vamos voltar isso aqui já. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá, isso aqui são palavras de Kardec, hein, gente? Adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Seguindo, faltava, para preencher esse vazio, um traço de união que unisse a ciência e a filosofia. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Faltava isso. Quem trouxe isso? Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta, a razão, nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. E aí a gente avança um pouquinho, quando nós falamos de lei natural. Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? O pessoal de quinta-feira, aqui na Casa do Caminho, de segunda-feira, lá em Palmeiras, já sabe. Passamos recentemente por essas reflexões. Lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí pergunta: é eterna a lei de Deus? Nós não vimos isso? Um dos atributos divinos é a imutabilidade, eterna e imutável, como o próprio Deus. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Bom, vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos retroceder um pouco na história, mais precisamente na Grécia Antiga. Já lá havia essa divisão. De um lado, Leucipo, Demócrito e Epicuro, numa linha muito mais materialista. Demócrito e Epicuro foram os criadores e propagadores da teoria que começou com Leucipo, do atomismo. A não atomismo parte, ou seja, a parte indivisível da matéria. Aristóteles também foi um pouco isso. Do outro lado, tínhamos Sócrates e Platão, com a antecipação de muitos dos princípios cristãos e espíritas, a ponto de Kardec colocar no início do nosso evangelho, que nós vimos, como sendo precursores do cristianismo e do espiritismo. Então veja, já naquela época, essa situação acontecia.
O Império Romano já estava caindo. O cristianismo primitivo foi adotado, foi estatizado, para ficar com o termo dos nossos dias. Foi declarado a religião oficial do Estado. Mas tinha muita confusão, tinha muita incerteza. Então Agostinho de Hipona, ele recuperando os escritos de Platão, ou seja, o neoplatonismo, um dos padres da igreja patrística, que foram aquele conjunto de sacerdotes que estudou e sistematizou o catolicismo nascente, recuperou então as ideias de Platão. O tempo passa. A partir daí, a Igreja Católica exerceu seu poder fundamentado nos dogmas. Aquele que o questionasse tinha um fim não muito agradável. Não é? Giordano Bruno foi um deles, vamos falar daqui a pouco. 10 séculos depois, Tomás de Aquino recuperou as ideias de Aristóteles. Vejam só. Então, Agostinho fez parte da patrística, os padres da igreja. Aristóteles foi parte da escolástica, ou seja, aquele conhecimento, entendimento da igreja que era definido em colégios, em universidades. E Tomás de Aquino foi um dos mais proeminentes representantes dessa linha. De novo, fortalecendo o que? O poder da igreja e o dogmatismo. E isso foi criando uma certa resistência por parte de uma parte de pensadores, que não tinha chegado ainda. Porque o Renascimento veio logo depois. E aí, um tal de Nicolau Copérnico inventou de falar que a Terra não é um centro do universo, e a Terra era um dos dogmas da igreja. Até então nós éramos o centro do universo. Esse pontinho azul, as palavras de Carl Sagan, naquela época era o centro do universo, tudo girava em torno de nós, era um dogma da igreja. Nicolau Copérnico, já não mais seguindo o dogmatismo religioso, mas através de estudos científicos, nos revela que a Terra não era o centro do universo. Ele nos trouxe então a concepção do heliocentrismo, o Sol. Todos os planetas giravam em torno do Sol. E com isso começa o quê? O Renascimento, começa a Revolução Científica. Francis Bacon desenvolve o método indutivo do conhecimento, ou seja, partindo desculpe a redundância, das partes menores para chegar a conclusões gerais. René Descartes desenvolve o método dedutivo, ou seja, a partir de uma grande ideia e identificando as suas consequências. Kepler e Galileu desenvolvem as leis básicas. E tanto o método indutivo quanto o método dedutivo, mas a contribuição de Kepler e Galileu foram sintetizados por Newton, criando então o quê? A mecânica, a ciência clássica. Com uma visão, vejam só, analítica. O que significa isso? Que nós tínhamos que pegar o objeto que estava estudando, decompor em partes. Isso é análise. E mais, que essa decomposição tinha que ser até as suas menores partes. Reducionismo. E que basicamente tudo isso encaixava dentro da grande mecânica do universo. Visão mecanicista. Vem depois Augusto Comte e fala, não, esse conhecimento tem que ferir os nossos sentidos. Positivismo. Esses aspectos da metodologia científica fundamentaram a revolução científica. Fundamentaram as nossas descobertas científicas, tecnológicas, que são o fundamento da nossa civilização atual. Mas uma concepção que, embora os seus fundadores fossem profundamente espiritualistas, se revelou de cunho extremamente materialista. Por quê? Porque é um método que analisa o quê? O tangível, a matéria. E hoje sabemos com muita segurança, que a matéria é apenas uma manifestação de algo intangível. Eu vou falar um palavrão aqui, que é a tangibilidade de algo intangível.
nas palavras de Amit Goswami, não vou voltar daqui a pouco, é a criação da consciência. O universo é uma criação da consciência. Bom, isso evoluiu a tal ponto que o Marquês de Laplace chegou para Napoleão, em uma obra que ele escreveu, e Napoleão questionou Laplace. O senhor desenvolveu uma obra tão volumosa e não citou em nenhum momento a palavra Deus. A resposta de Laplace para Napoleão: Senhor, eu não precisei dessa hipótese. Lord Kelvin, logo depois, no final do século XIX, afirmou que tudo que precisava ser descoberto já tinha sido descoberto, que faltava apenas 2 nuvenzinhas no horizonte para serem esclarecidas. Final do século XIX. Essas 2 nuvenzinhas foram a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica, que veio com Max Planck, Einstein também, e depois uma série de cientistas na área quântica, Schrödinger, David Bohm e tantos outros. Nós estamos falando só da física por enquanto. O que aconteceu à medida que as nossas concepções em termos da física e mais com a contribuição da mecânica quântica foram avançando? Vejam só, vou relembrar. Método científico, analítico, pronto, já não deu mais. Veio o tal de Heisenberg que falou da teoria da incerteza. Ou seja, se observamos uma coisa, ela se comporta de uma forma. Se observamos de outra, de uma forma como partícula. Se observamos de outra forma, como onda. A certeza científica desapareceu. Vejam só. Reducionista. Ou seja, até a menor parte da matéria. O que aconteceu? Nós começamos a decompor a matéria. Molécula, átomos, partículas subatômicas, os elétrons, depois dos elétrons, os prótons, depois dos impostos, as partículas subatômicas, depois das partículas subatômicas, os fótons, aí virou energia. Cadê a matéria? Sumiu. A tangibilidade virou intangível. O que era perceptível se transformou em energia. Mecanicista. Descobrimos que o universo é um incomensurável organismo cósmico, no qual estamos interligados, somos interdependentes e estamos interconectados. A visão sistêmica da vida, que veio depois com von Bertalanffy, veio confirmar isso. Mais último, para pegar o último tópico da metodologia científica. O conhecimento só é válido aquele que é positivo, aquele que fere os nossos sentidos. E descobrimos, depois, que temos um sexto sentido. Ou seja, a ciência clássica, embora ainda seja válida para aspectos mais próximos de nós, do ponto de vista de explicação da vida, do ponto de vista de explicação do universo, já não é mais suficiente. Então veja, do ponto de vista da ciência, a própria ciência começou a ultrapassar aquelas limitações que ela tinha se colocado. Na área da biologia, von Bertalanffy trouxe essa visão sistêmica da vida, que significa exatamente aqui, estamos todos interconectados, somos interdependentes e evoluímos através da cooperação. E outra coisa, a visão sistêmica significa que toda vez que nós coletamos uma parte desse organismo para estudo, as leis que estão naquela interface da parte que nós retiramos desaparecem, ou seja, o nosso conhecimento é aproximado. Então, uma fonte de orgulho nosso foi retirada, porque nós passamos então a aceitar o processo gradual de ampliação do nosso conhecimento. Sigmund Freud veio nos dizer então que nós temos um inconsciente. Infelizmente, Freud ele se deparou com a reação da academia, não foi além. Mas também na área da psicologia, essas fronteiras foram sendo derrubadas. Carl Jung, com o inconsciente coletivo, com os arquétipos, avançou muito mais. Mas nós tivemos, na contribuição de um Stanislav Grof, de um Abraham Maslow, de um Carl Rogers, e na área da doutrina de Joana de Ângeles, a quarta força que hoje ainda não é reconhecida pela academia, mas que já se faz presente, que é a psicologia transpessoal. As pontes de comunicação entre ciência e religião
vieram acontecendo e sendo construídas com o avanço de cada uma delas, tanto da ciência quanto da religião. Quando Freud falou do inconsciente coletivo, Kardec já tinha falado da nossa manifestação ainda animal. Quando a revolução da genética veio nos visitar, Kardec já tinha falado, os espíritos já tinham falado, do modelo organizador biológico, que constitui o quê? O nosso perispírito, que dá forma e sustentação à nossa forma física. Só lembrando, nós perdemos cerca de milhões de células todos os dias. E, no entanto, nós, quando vemos no espelho, nós nos reconhecemos. Às vezes nem sempre, né? Quando nos vemos no espelho, nós nos reconhecemos. Por quê? Porque tem a função sustentadora do perispírito. Quando veio a abordagem da evolução das espécies, o plano espiritual já tinha falado, oh meu Deus, me fugiu o nome do Charles Darwin. Quando Charles Darwin nos trouxe a contribuição, a sua concepção da evolução das espécies, o plano espiritual já tinha falado da evolução do princípio inteligente ao longo dos reinos, moldando novas formas que refletissem as capacidades recém-adquiridas. As pontes já estavam sendo construídas. Já não tinha como mais pedir ao ser do século XIX, do século XX, do século XXI menos ainda, que aceitasse dogmas. A ciência já não trabalha mais com a certeza científica. Fomos conduzidos a um sentido de humildade, no sentido de que esse pálido ponto azul, de novo nas palavras de Carl Sagan, é um cisco na nossa galáxia. A nossa galáxia é um cisco no grupo local de galáxias, que é um cisco no supergrupo de galáxias, que é um cisco no universo observado de 13,7 bilhões de anos-luz. E a depender do ponto de vista do observador, mais 13,7 bilhões de anos avante. E nós estamos falando só do universo físico. Não há como o ser humano hoje, maduro, aceitar mais dogmas. Não há mais como hoje o ser humano maduro aceitar dogmas. Nós somos convocados a refletir, a questionar, a desenvolver um ceticismo saudável. O que é ceticismo saudável? É aquele que não é a resistência por sistema, mas da compreensão, da necessidade da compreensão. Esse foco, essa união, aliança. Qual o significado de aliança? Não tem começo, não tem fim. Aliança da ciência, aliança da religião. São formas diferentes que o ser humano utiliza no processo de avanço gradual rumo à verdade, que é Deus. E cada vez mais, um dando suporte para o outro. Quando Kardec utilizou a metodologia científica para estudo dos fenômenos, ele teve que adaptar, obviamente, essa metodologia ao objeto que estava sendo estudado. Quando Newton e todos os demais estudavam um objeto do ponto de vista científico, era um objeto inconsciente, que estava sob o seu comando. Quando Kardec foi lá estudar aquelas mesinhas serelepes, espertas, eu estou falando das mesinhas girantes, atrás daquele fenômeno tinha inteligência, tinha uma inteligência, e que não se subornava à nossa vontade. Quando ele percebeu a manifestação de uma inteligência naqueles fenômenos, aí o estudo se tornou sério. Foi quando se revelou, porque a ciência revela, a religião também. Quando Kardec fala de ciência e religião, ele não está se referindo a uma religião específica. É esse processo de religar conosco mesmo com o Pai. Então, gradualmente, nós vamos tendo revelações. Ninguém inventa nada. Lavoisier estava certo, nada se cria, nada se transforma, nada se perde, tudo se transforma.
A causa primária, que na realidade não é bem causa primária, é causa permanente, criadora, é Deus. Deus, nas palavras de Humberto Roden, cria, porque Ele cria de si. Nós, criaturas, criamos, utilizando os instrumentos e os recursos que o Pai nos coloca à disposição, para respondermos à convocação que Ele faz para cada um de nós, para atuarmos como co-criadores dele, Pai, nos planos nos quais nós alcançamos no nosso atual estágio de evolução, um processo gradual de ampliação dessa capacidade. Então veja, não há criação, há um processo de revelação gradual do que já está aí, apenas que é desconhecido, apenas que a nossa capacidade de compreensão, de apreensão, não conseguia desvendar este véu que impedia a nossa percepção. Então a ciência, ela vai desvelando, revelando, retirando o véu gradual das leis divinas. Na área da espiritualidade é a mesma coisa. À medida que nós vamos elevando a nossa capacidade de compreensão, de percepção, o plano espiritual, no momento devido, vai também revelando, retirando esses véus. E aí, gradualmente, nós vamos percebendo a unicidade das leis divinas, desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal, caminhando para as esferas de espíritos puros. E com isso, fortalecemos a nossa fé, fundamentada na razão. Fé inquebrantável é aquela que enfrenta a razão em qualquer época que seja. E Kardec nos alertava de que a doutrina espírita é progressista. À medida que a ciência avança, se esse avanço, de alguma forma, confrontar algum aspecto da doutrina, a doutrina será corrigida naquele ponto que foi descoberto e que confronta com a ciência. Só que sabemos que, por enquanto, isso não aconteceu ainda. Pelo contrário, são as revelações do plano espiritual que estão norteando o desenvolvimento da ciência. Por exemplo, em 1947, quando um tal de Calderaro revelou para um tal de André Luiz, que revelou para um sujeito franzino, semi-analfabeto, nos rincões de Pedro Leopoldo, lá no interior de Minas, um negócio chamada glândula pineal, que chamava epífise na época. A ciência não reconhecia isso. Eu estou falando de Calderaro, do livro Missionários da Luz, que foi transmitido por André Luiz para Chico Xavier, ok? Dando nome a essas figuras. Não, a ciência da época, que chamava epífise, entendia que aquilo lá era um resíduo que ia se deteriorando com o tempo, perdia uma função, e hoje nós sabemos que não, que era uma transdutora de energias que nós captamos na matéria e mandamos para nós, espírito, alma, e ao mesmo tempo que recebe o comando da nossa vontade e se reflete no nosso comportamento. Com influência tremenda na área da mediunidade, por exemplo. Eu estou dando um exemplo. Em 1937, agora em 1947, no livro Do Mundo Maior, André Luiz nos trouxe a revelação do que ele chamou de casa mental. Os capítulos 3 e 4 do livro Do Mundo Maior. Casa mental. Onde ele coloca a nossa mente com três andares. O primitivo, o atual e o superior. O inferior, do meio e o superior. O primitivo retendo os conhecimentos e automatismos das nossas vidas passadas. O atual, que reflete as nossas capacidades de atuação no nosso meio ambiente. E o superior, que diz respeito aos nossos ideais. 1947. Em 1970, um neurologista norte-americano, Paul MacLean, publicou um livro dele chamado Cérebro Trino, diferente, Cérebro Trino, que André Luiz tinha denominado de cérebro triuno, porque não são os três cérebros, é um cérebro só com manifestação em três. Então veja, 30 anos depois, a ciência veio confirmar uma revelação de André Luiz. Nós estamos citando apenas alguns exemplos. Na área da psique,
do nosso psiquismo. Todas essas conquistas das 4 forças da psicologia, behaviorismo, a psicanálise, comportamental e da transpessoal, todas elas já tinham sido previamente identificadas na codificação e desenvolvidas nas obras de André Luiz e mais especificamente nas obras de Joana de Ângeles. As pontes estão sendo construídas, nós precisamos ir atrás delas, como vocês estão aqui agora, entendendo isso, para não restarem dúvidas, e as dúvidas que restarem devem se transformar em objeto de estudo, de pesquisa, de compreensão. Por quê? Apenas para conhecimento? Não. As conquistas rumo à sabedoria implicam na ampliação, sim, do nosso conhecimento. Quando mais conhecemos, nós elevamos a nossa percepção. Nós só podemos mudar aquilo que percebemos. Quando percebemos, nós mobilizamos em nós novos sentimentos. E quando percebemos e mobilizamos novos sentimentos, nós nos mobilizamos para ação, vivência. Conhecer, sentir e viver constitui a tríade em uma esfera, em uma espiral evolutiva que nos leva a patamares cada vez mais elevados de sabedoria, eivados pela força central de tudo isso, que é justiça e amor. É nessa direção que essas alavancas do conhecimento humano estão nos impulsionando. Gente, não nos iludamos. Nós estamos dando nome da presença do Pai em nós. É essa presença, é essa emanência dessa força criadora, sustentadora, atratora e direcionadora do universo, que nos mobiliza para essas conquistas, rumo à conquista dos seus desígnios para cada um de nós, que é nos tornarmos seres felizes, permanentemente felizes, compreendendo e aceitando e vivenciando as suas leis e atuando como as leis andantes no universo, mas isso no estágio de espíritos puros. É para lá que estamos caminhando. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Eu comecei na antiga Grécia, mas 1000 anos antes, Moisés já teve início, já tinha dado início a essa trajetória. No extremo oriente, vários enviados do Cristo já tinham contribuído com a sua vivência, a sua exemplificação, e o processo continua. Principalmente na fase na qual estamos hoje de transição planetária. Então a necessidade dessa compreensão, do fortalecimento da nossa fé e da transformação, do direcionamento das nossas forças, das nossas energias, do nosso processo de transformação individual e coletiva, tem que despertar em nós um sentido de urgência. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de desperdiçarmos esse tesouro abençoado que é o tempo. Não podemos mais nos dar ao luxo de estarmos com dúvida, como por exemplo em relação a esse tema que nós estamos lidando hoje, e ficar com essa dúvida. Tem que ir atrás, tem que buscar as respostas. Não podemos mais nos dar ao luxo, melhor, nós temos que nos libertarmos da escravidão na qual nós alegremente nos submetemos às influências das redes sociais, que são maravilhosas, desde que utilizadas com utilidade, desculpa a redundância, de forma útil, na conquista e na busca do esclarecimento dos valores do Espírito. Não podemos mais desperdiçar o nosso tempo, porque o processo de transição planetária, só lembrando, está acontecendo dentro de nós, não é lá fora, é dentro de nós. E a consciência disso, e as informações que nos são trazidas pela ciência e pela espiritualidade, constituem os instrumentos fundamentais para que nós compreendamos, para que nós aceitemos, para que fortaleçamos a nossa fé e direcionemos o nosso trabalho para a transformação individual e coletiva, para a qual todos nós, sem exceção, estamos sendo convocados. Meus irmãos, boa noite, muita paz. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abrando nosso coração em vibrações de paz, de amor e de serenidade. Vibremos pela paz do mundo
Vibremos por todos os líderes políticos, empresariais, religiosos, para que seus corações se reacendam às esperanças por dias melhores. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento os processos de desencarnes coletivos, sejam pelos flagelos naturais ou flagelos humanos. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes, para que consigamos superar essa polarização que divide a nação brasileira, trilhando o caminho da construção de uma nação próspera, fraterna e solidária. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja, Senhor.